para essas duas partidas, nós relacionamos Alisson, do Liverpool, Bento, do Al Nassr, Ederson, do Manchester City, Danilo, do Juventus, Wanderson, do Mônaco, Abner, do Lyon, Guilherme Arana, do Atlético Mineiro, Bremer, do Juventus, Éder Militão, do Real Madrid, Gabriel Magalhães, do Arsenal, Marquinhos, do PSG, André, Wolverhampton, Bruno Guimarães, Newcastle, Gerson, Flamengo, Lucas Paquetá, West Ham, Rodrigo, Real Madrid, Endrick, Real Madrid, Igor Jesus, do Botafogo, Gabriel Martinelli, do Arsenal, Luiz Henrique, do Botafogo, Rafinha, do Barcelona, Savinho, do Manchester City e Vinícius Júnior, do Real Madrid. Dorival, Bruno Cortes, Grupo Globo, estou aqui atrás, acenando aqui. Está um pouquinho mais para a sua direita. Dorival, a gente sabe que, enfim, no futebol, especialmente no futebol brasileiro, a pressão é sempre grande, em clube grande, seleção brasileira mais ainda. Às vezes, mesmo quando ganha, você tem pressão, porque quer que o time jogue bem ou jogue bonito. Eu queria que você falasse, nesse momento atual da seleção brasileira, que vem de uma derrota e vem de uma vitória também nos últimos 2 jogos, hoje em quinto na tabela de classificação. De que tamanho está essa pressão na seleção brasileira? É uma pressão normal ou é uma pressão maior do que você imaginava? Bom, Bruno, a pressão desde os clubes, né, ela nunca é um fator normal. Eu acho que isso daí já te prepara e muito para que você possa vivenciar um momento como esse, dentro de uma seleção. Com a seleção brasileira, vocês podem multiplicar por algumas vezes aí o nível de pressão que enfrentamos. Agora, nada que seja desconhecido, nada que não tenhamos preparado, até porque a nossa vida ao longo de toda a carreira sempre foi assim. Na realidade, quando você se torna um membro de uma comissão técnica, mais precisamente um treinador, você, a cada conquista de resultados e a cada alcance de títulos, você apenas fica aliviado, você não comemora. Você dá sequência no seu trabalho, você tem aqueles momentos de euforia apenas, mas horas depois você já estará pensando no que fazer no domingo ou na quarta-feira seguinte. Então, sempre foi um fato que convivemos, é natural isso. Dentro da seleção brasileira, ainda muito maior, mas podem ter certeza que também nos preparamos muito para momentos como esse e tínhamos consciência daquilo que estaríamos enfrentando a partir do momento que aqui estivéssemos. Dorival, Rodrigo, Sérgio, boa tarde, aqui à sua esquerda. Eduardo Sembrano no canal Fique Clear, 3 na área. Dorival, o quanto impacta na escolha dos nomes o momento da seleção brasileira? Se fôssemos líderes, por exemplo, você teria uma postura diferente em relação a achar novos nomes, a dar chances a atletas que passaram? Ou você vê que o trabalho é dessa forma linear, independentemente da posição que o Brasil está? Teria alguma diferença se a gente tivesse um momento um pouco de paz, um momento mais tranquilo? Forte abraço e boa sorte nos 2 jogos. Obrigado, Eduardo. Assim, de um modo geral, eu acho que é um trabalho que ele vem cumprindo algumas etapas. Eu sei que não seria simples, não seria fácil. Todos pediram, né, por uma reformulação, e essa reformulação ela passa naturalmente pelo encontro de um equilíbrio entre a jovialidade de alguns que aqui estão chegando, como também com a experiência, a vasta experiência de outros que ainda fazem parte de um grupo por merecimentos, por aquilo que
que já nos apresentaram e por aquilo que mantém em seus clubes de origem. Eu acho que é você encontrar uma mescla saudável que faça com que a equipe continue um processo. Eu sei que não é satisfatório, nós também não estamos satisfeitos e contentes com isso, mesmo entendendo que nós tivemos aí apenas 10 jogos até então, com espaço considerável entre uma convocação e outra, ainda assim nos incomoda muito e nós estamos também preocupados em que encontremos rapidamente um caminho que nos dê uma solução, que busquemos aí as melhores alternativas para que voltemos a ter uma equipe confiável. É tudo que nós queremos. Eu sei que não é um processo simples, não é um processo fácil, como muitos já colocaram ou exemplificaram, que já tínhamos aí 9, 10 jogos e que é natural que a equipe devesse talvez estar num momento um pouco diferente. É tudo que nós queremos, é tudo que nós buscamos. O trabalho é incessante no alcance de uma regularidade. Porém, nós sabemos que tudo isso vai acontecer. Vai acontecer em algum momento. Eu me pauto muito por tudo aquilo que nós vemos dentro do Campeonato Brasileiro, onde em um mês, de repente, uma equipe ela é soberana, ela é favorita a um título, ela é favorita a uma conquista, a uma vaga, a uma Libertadores, e de repente no mês seguinte ela já briga abaixo da 10ª colocação. Então é essa instabilidade que ao longo dos anos e dos tempos aí nos ensinaram que tudo vai muito das convicções que você tenha e, acima de tudo, do desenvolvimento do trabalho. Um trabalho com base, com sustentação, ele encontra caminhos. É tudo que nós estamos buscando. Não é simples, não é fácil, mas eu tenho certeza que daqui a pouco encontraremos tudo aquilo que nós queremos. Até porque nós estamos aí há 2 anos de uma competição que será a mais importante dos últimos anos, em razão de tudo que nós passamos até então. E eu não tenho dúvidas que essa equipe vai chegar muito forte para esse momento. Bom dia, Dorival Júnior, Rodrigo Caetano, Rangel e a todos presentes. Aqui, Cícero Melo, da ESPN e dos canais Disney. Pergunta para você, Dorival. Queria que você, por favor, falasse das características dos 3 jogadores que são as principais novidades nesta convocação. O Wanderson, o Abner e principalmente o Igor Jesus, que aos 23 anos está sendo convocado pela primeira vez para uma seleção brasileira. Ele que vem jogando muito no Botafogo, e você não tinha um 9 característico, né? Perdeu o Pedro, agora perdeu o João Pedro, e ele atende ao que você precisa nesse momento. Pode falar um pouco das características desses 3 jogadores? Wanderson é um garoto que eu acompanho desde do seu início em Rio Preto. Quando foi para o Grêmio, já foi com uma carreira direcionada e na expectativa de um crescimento, e é o que vem acontecendo. Eu acredito que ele tenha, em razão de tudo que observamos, ele tenha evoluído muito, até porque era um jogador que tinha um ataque muito forte, e com isso foi isso que chamou a atenção da maioria dos clubes. Teve uma oportunidade bem cedo, acabou saindo do país, vem mantendo uma consistência, apresentando jogos com muito boas qualidades e nos fazendo acreditar que, de repente, possa vir a ser aí um jogador que ocupe uma função importante dentro da equipe. Até porque nós temos e pensamos muito nessa condição de termos jogadores com características um pouco diferentes, né? Danilo um pouco mais defensivo, até pelo momento que vem tendo, e Wanderson um jogador com um pouco mais de liberdade. Nós já tivemos aqui jogadores que passaram, William, Ian Couto, que foram também muito bem. Nós estamos num processo de conhecer um pouco mais todos eles, e aqueles que já passaram poderão voltar a qualquer instante, aqueles que estão, que aproveitem da melhor forma as suas oportunidades. Com relação ao Abner, é um garoto que foi nosso atleta há alguns anos atrás no Atlético Paranaense, subiu, teve um momento especial na carreira, uma evolução também muito grande,
foi pautada em cima de um crescimento, um equilíbrio entre ataque e defesa, um jogador que nesse momento também vem chamando a atenção, vem fazendo boas apresentações. Com relação ao Igor, é um jogador que eu acho que vocês estão começando a conhecê-lo. Nós já tivemos a oportunidade de enfrentá-lo há alguns anos atrás, justamente nesse mesmo momento que eu estava no Atlético do Paraná, chamava muita atenção atuando pelo Curitiba, um jogador muito interessante, saiu muito rápido do país, assim como o Abner e o próprio Wanderson. No retorno agora, todos estão vendo aí as qualidades e a capacidade de um jogador como esse. Nós estamos num momento em que perdemos Richarlison, perdemos João Pedro, perdemos o Pedro, jogadores da mesma função, e que necessariamente nos fizeram ampliar um pouco o leque de observações, chegando ao nome do Igor, que vem se destacando, fazendo um ótimo campeonato brasileiro e sendo um dos destaques da equipe líder da competição nesse instante. Dorival, aqui no meio. Márcio Douza, boa tarde. Márcio Douza do Lance. A seleção brasileira está com 10 pontos em 8 jogos até aqui, restam 4 partidas na temporada. A comissão técnica projeta terminar o ano com quantos pontos nas eliminatórias? Obrigado. Olha, Márcio, projeção é muito difícil de se fazer. O que eu gostaria muito é de encontrarmos um equilíbrio rapidamente, e com isso, naturalmente, a vinda de resultados importantes. Para que encontremos tudo isso, é natural. Você depende de trabalho, de dedicação do dia a dia. Dia a dia nós não temos na seleção, todos nós entendemos e sabemos isso. Nós estamos procurando, por outros meios, chegarmos a uma condição como essa. Nós precisamos melhorar consideravelmente, eu tenho consciência disso e nós estamos trabalhando para que isso aconteça. Podem ter certeza, nós estamos buscando alternativas, buscando possibilidades, quer sejam técnicas, táticas, uma mudança ou outra em nomes, no processo de construção da equipe. O que tem nos passado uma confiança muito boa é que a nossa retomada de bola, o nosso sistema de marcação, ele vem funcionando de uma maneira eficiente. Nós ainda não encontramos um equilíbrio para que abasteçamos um pouco mais os nossos homens de ataque e tenhamos um número maior de jogadas, tanto definidas como também criadas. Eu acho que isso é um desafio grande que vem chamando a atenção, até porque o futebol brasileiro sempre teve isso. Talvez como o ponto mais importante, o ponto principal da maioria das nossas seleções. E é isso que eu gostaria que acontecesse. Uma equipe com liberdade de movimentos, com trocas de posições, para que pudéssemos sim criar, temos um volume, em cima do volume que nós estamos tendo de jogo, uma criação muito maior, o que nos desse a possibilidade de estarmos mais próximos do gol adversário, com possibilidades de definições. Eu acho que é isso que está faltando e é isso que nós precisamos que aconteça rapidamente. Dorival, boa tarde. Martim Fernandes, do Grupo Globo, aqui no fundo. Em comparação com a sua lista anterior, você chamou um meio-campista a menos, no João Gomes não está, e chamou um atacante a mais. E nas duas listas o Rodrigo aparece, tanto na anterior quanto nesta aqui, como meio-campista. Você pensa o Rodrigo como jogando no meio, por trás de 3 atacantes? E se esse fato de ter menos meio-campistas agora indica que o Paquetá pode jogar um pouco mais para trás e não como ele vinha jogando, um pouco mais atrás no campo? Obrigado. Segunda alternativa correta. Primeiro, o Rodrigo, eu acho que ele tem uma característica única de se adaptar muito bem em várias funções. Ele joga nas duas posições de ataque, quanto também nas duas do meio. Não vejo problemas nenhum. Eu dou liberdade para que ele possa trabalhar nessa condição. O que nós precisamos é ter uma coordenação que faça com que nós tenhamos um pouco mais de ataque à profundidade. Eu acho que isso daí é fundamental. São jogadores que gostam de jogarem com a bola nos pés, e muito menos atacarem, né,
a última linha adversária. O que nós temos que tentar é mudarmos um pouco essa concepção, porque o ataque à linha, a última linha das equipes faz com que você abra, você estique um pouco mais o seu campo de ataque, e com isso a possibilidade de criação ela acabe aumentando. É tudo que nós queremos, é tudo que nós estamos trabalhando para que nós possamos ter, em cima do volume que nós estamos tendo, com bola nos pés, uma possibilidade de criação ampliada. Dorival, aqui na sua esquerda, aqui, bem no cantinho. Não, vamos. Pode, Rafinha? Nossa, desculpe. Apenas para complementar, e foi bom, até o Rodrigo me pontuou que, além de tudo isso, o próprio Rafinha, né, vem atuando numa função que nos dá a possibilidade também de termos um homem de meio a mais, meio ataque, independente aí da condição e da própria situação da partida. Desculpe a interrupção. Dorival, aqui na esquerda, Rodrigo, Sérgio, boa tarde. Dorival, a gente tem agora o caso do Igor Jesus, a gente teve o Luiz Henrique na última convocação, até mesmo o Lucas Moura, que são jogadores que estavam na Europa e, ao voltarem para o Brasil, eles tiveram uma chance de ir para a seleção brasileira. Você acha que essas convocações elas podem servir como um recado, talvez para os jogadores muito jovens hoje em dia, que estão saindo para a Europa, que talvez, se eles ficarem um pouco mais no Brasil, eles podem ter uma chance na seleção, se eles desempenharem no Brasileirão? E também fala um pouco sobre o nível da Liga Brasileira hoje em dia? Olha, Rodrigo, eu acho que independe de tudo isso. Eu jogando qualquer declaração nesse sentido, de repente eu posso impedir uma possível negociação de um clube. Eu estaria sendo leviano nessa condição. Eu acho que nós vamos continuar observando sempre todo e qualquer atleta, independente do continente que ele esteja. Ele pode já ter passado, ainda não ter chego, ele pode, de repente, ter uma sequência, como alguns já vêm tendo, não só a partir da nossa chegada, mas até anterior a ela. E mesmo assim, eles estarão sendo avaliados a todo instante, a todo momento. Eu acho que nós estamos tentando ser o mais assertivo possível em termos de definições de nomes. Agora, a permanência vai depender de cada um deles. Eu tento trabalhar com merecimentos. Olha, um ou outro caso, de repente, por uma necessidade ou outra, nós possamos mudar dentro de um contexto, mas o básico de tudo o que nós fazemos é tentarmos trabalhar com merecimento. Alguns, de repente, possam ter ficado fora, sim, eu entendo e reconheço. Alguns outros que talvez nem esperassem estão aqui e, de repente, com possibilidades reais de permanecerem, desde que nos passem um ótimo recado. É tudo que nós queremos. Dorival, Wellington Campos, da Rádio Itatiaia, aqui, ó, na sua ponta. Eu queria te perguntar, depois de 6 meses, quase 7 meses na seleção, qual é a maior dificuldade que você está encontrando neste momento? Wellington, assim, por incrível que pareça, nós tivemos aquele período da Copa América que, para mim, foi muito importante. Em termos de resultados, eu tenho consciência que ainda falta muita coisa. Porém, eu acredito muito em processos, sempre acreditei, quer seja em equipes, quer seja agora na própria seleção. Dificuldades nós teremos, como outros que aqui passaram também tenham encontrado de repente. Todos nós queremos uma equipe confiável, jogando bem, jogando dentro das condições do futebol brasileiro. Nós não podemos esquecer, está existindo uma reformulação. Os jogadores estão tentando se conhecerem. Aqui não é uma justificativa, apenas para tentar colocar para vocês. Quando o Rodrigo fala de uma apresentação no domingo, com a chegada dos demais atletas... Na segunda. A nossa apresentação domingo, com a chegada dos atletas na segunda, nesse momento deve acontecer, porque nós encontramos uma rodada, toda ela quase no sábado. Então, provavelmente, nós tenhamos a totalidade na segunda, alguns talvez na terça-feira. Mas... em outros momentos, nós não teríamos a segunda e a terça, nós trabalharíamos a quarta e a quinta para jogarmos na sexta-feira. Depois da sexta, o sábado seria uma recuperação, o domingo você nunca pode dar uma carga de trabalho, a segunda é o pré-jogo, e aí sim
na terça você já tem para a partida, a segunda partida. Para uma equipe em montagem, em definição, não é simples, não é fácil. Você teria que estar trabalhando e repetindo a todo momento para que buscasse correções. Então essa talvez seja a grande diferença entre clubes e uma seleção. Hoje talvez eu entenda que, porque muitos treinadores espalhados aí pela Europa talvez não queiram estarem à frente de uma seleção, porque o tempo de trabalho ele é curto, a responsabilidade ela é muito maior e a obrigação ou a obrigatoriedade de estarmos atuando dentro do nível de cada país que você represente, ela é ainda maior. Em se tratando de uma seleção brasileira, então, nem se fale. Mas eu estou muito feliz, muito contente e confiante que tudo isso vai gerar resultados ali na frente, porque nós estamos nos dedicando muito para que possamos encontrar um caminho e um acerto para a nossa seleção. Boa tarde, Dorival, Rodrigo, a todos os presentes, Carlos Gil aqui da Globo, tudo bem? Bom. Dorival, se a gente analisar aqui as listas mais recentes, algumas faixas do campo, uma taxa de rotatividade é menor, posso citar aí goleiros, zagueiros, até no próprio meio-campo, né, os nomes meio que se repetem. Mas eu queria te perguntar sobre faixas do campo em que há novidades e até constantemente há novidades, como entre os laterais dessa vez, o Wanderson voltando, o Abner chegando, e no comando do ataque também. Você citou o leque de observações, muito em função de lesões, né, e nessa posição do teórico camisa 9 você tem tido alguns problemas de lesão, mas na tua visão, laterais e comando do ataque são setores do time que realmente te preocupam um pouco mais do que outros em que você já encontrou soluções? Obrigado. Eu prefiro sempre colocar que nós temos ainda algumas posições em aberto. Eu não estou falando do macro, né, do conjunto, do equilíbrio, que esse é uma obrigação nossa de buscarmos esse equilíbrio. Eu estou falando em termos de posições, aí sim, individualizando. Eu acho que nós estamos com algumas posições em aberto, tendo algumas dificuldades em algumas outras, né? É incrível, mas eu cito aqui esses 3 atacantes que lesionaram praticamente em momentos de convocações, e isso aconteceu com o Richarlison desde a nossa primeira convocação, né? Aconteceu com o João Pedro agora, que já vinha sendo monitorado, o próprio Pedro, uma pena o que tem acontecido. Mas, de um modo geral, assim, nós estamos buscando ter um equilíbrio, ter uma repetição dos nomes, para que você alcance, aí sim, ou encontre uma regularidade que todos nós queremos. Eu acho que esse é o grande desafio nesse instante. Fazemos com que, com uma sequência de jogos, de repente, esses mesmos jogadores possam encontrar tudo isso que estamos buscando. Nós estamos pensando, Gil, em uma alteração posicional ou da própria estrutura que nós estamos montando. Nós debatemos isso quase que diariamente dentro da CBF. É um desafio grande, porque o nosso verdadeiro trabalho é esse. A partir do momento que nós estamos aqui dentro, trocarmos informações, ideias, o que estamos observando, melhorarmos isso, aquilo, porque o verdadeiro trabalho ele terá apenas a partir daí alguns dias para que possamos estar em campo atuando contra adversários que naturalmente também irão exigir, como também se preocuparão muito com a seleção brasileira. Mas eu acho que esse processo ele vem melhorando, ele vem amadurecendo, dá para sentir isso. Agora, é questão um pouco mais de tempo. Não que eu esteja pedindo esse tempo, não é isso. Eu também quero resultados imediatos. Mas eu entendo que esses processos eles demandam um pouco mais. E eu espero que rapidamente nós tenhamos um caminho. É tudo que nós estamos fazendo e buscando para que, a partir do encontro desse caminho aí, nós passemos uma confiança muito maior ao nosso torcedor. Dorival, boa tarde. Rodrigo Matos, do UOL. Essa semana, Dorival, o UOL publicou a informação de que o Luiz Henrique, né, que acabou de ser convocado, recebeu dinheiro de apostadores pouco antes de receber cartões amarelos quando ele jogava ainda na La Liga, né? E apostadores que são parentes do Paquetá, né? 2 dos convocados hoje
por você. Eu já perguntei para a direção da CBF, eles me informaram que, como não tem condenação formal, pela presunção da inocência, eles estavam liberados para serem convocados. Mas eu queria saber de você se você se sente confortável com ter um jogador que recebeu dinheiro de apostador e é suspeito de manipulação de jogos, e se isso impacta na imagem da seleção, né? Ter esse tipo de suspeita sobre 2 jogadores da seleção. Obrigado. Bom, eu acho que o Rodrigo Caetano, ao longo da semana, foi indagado a respeito da situação. Eu acredito que ele possa repetir as colocações que fez. Boa tarde, Rodrigo. Como você mesmo sabe, a CBF já se posicionou e você ajudou na resposta aí, falando sobre a questão da presunção. Ela se repete, tanto o Luiz Henrique e como o Paquetá, que também foi citado aqui, né, naqueles dias anteriores à Copa América. Ambos estão atuando pelos seus clubes, não tem nenhum tipo, principalmente no caso do Luiz, nenhum tipo de ação contra a investigação da La Liga ou qualquer outro. Então nós aqui da CBF certamente não somos o órgão indicado e apropriado para fazer qualquer tipo de julgamento. E o que eu posso te afirmar é que a CBF tem um contato contínuo com todos os agentes, ligas, e, enfim, relacionado a todos os seus atletas. Isso não se limita também a somente a seleção principal, na base também. Para qualquer tipo de sinalização em relação a qualquer ação ou investigação, isso certamente vai chegar até nós. Temos um órgão e um departamento disso e, portanto, não tivemos nenhuma sinalização contrária à convocação do Luiz, e por isso que ele está convocado e vai servir a seleção brasileira, pelo menos por enquanto. Se um dia tiver qualquer situação diferente da atual, certamente a gente também vai se posicionar de forma diferente. Dorival, aqui no meio, Monique Danello, TNT Esportes. Boa tarde para você, para o Rodrigo e para o Sérgio. A cada lista, Dorival, se gera uma expectativa em relação ao que a gente vai poder ver do Vini Júnior na seleção, que Vinícius a gente vai ver na seleção. E a gente sabe que há um incômodo geral de vocês, do próprio Vini e do torcedor brasileiro como um todo, de não ver um Vinícius como o do Real Madrid na seleção. Queria te perguntar se isso é um desafio para você também e como em tão pouco tempo entre uma data e outra você trabalha a possibilidade, ou o que você pode fazer para a gente conseguir ver um Vinícius diferente, ou que o Vinícius consiga entregar algo diferente para a seleção nessa próxima data FIFA. Obrigada. Monique, eu acho que de um modo geral seria um trabalho de todos nós. Primeiro, não gerarmos uma expectativa excessiva em cima de um garoto. Eu acho que nenhum jogador tem que ter uma obrigação elevada e excessiva de tentar entregar resultados a todo momento. Eu acredito que nós acompanhamos todo o processo em relação ao Neymar, e isso vem acontecendo há anos. E nós próprios, eu acho que vimos que não seria o caminho saudável para que nós criássemos e gerássemos uma expectativa excessiva, depois nós mesmos buscássemos uma frustração em relação àquilo que esperávamos. Eu acho que nós temos que dar tranquilidade ao Vini, como a qualquer outro atleta. Dentro de uma equipe, eu sempre entendi que responsabilidades elas são divididas, desde o presidente dos clubes, hoje da CBF, quanto até o último funcionário. Nós temos que ter as nossas obrigações, as nossas cobranças, sim, por cada função que executemos, porém, tudo isso pautado em cima de um equilíbrio que gere um ambiente saudável e favorável para que o atleta possa desenvolver o seu melhor dentro da capacidade que possui. Se continuarmos com essas cobranças, olha, queremos ver o mesmo jogador de tal momento, de tal situação, e na seleção não acontece, tem outros que na seleção de repente se desdobram e jogam muito mais do que em clubes. Então, o que eu acredito que nós precisamos temos tranquilidade.
para que possamos aguardar o momento em que tudo isso desabroche. É natural que todos se preocupem, não é? Que nós estamos conversando a todo instante, buscando soluções, dando liberdade. Eu nunca pedi para termos aqui uma equipe engessada, uma equipe posicional. Eu nunca... Em todas as equipes que trabalhei, eu sempre dou toda a liberdade possível para que o atleta ele tenha, sim, funções, mas, acima de tudo, que ele possa executar tudo aquilo que ele imagine e que esteja dentro do seu alcance, desde que ele se responsabilize por cada condição, ele não abra mão, em momento nenhum, da coletividade, de ser coletivo para a equipe, mas que ele possa usar as suas individualidades em momentos oportunos. É tudo o que nós queremos ver. Esse momento, todos nós estamos esperando, não só do Vini, mas também um pouco mais do Dorival, um pouco mais do Rodrigo, um pouco mais de cada atleta, um pouco mais de cada membro da comissão. É tudo que nós queremos, porque aí sim nós teremos sim, uma equipe forte. E nesse momento, eu não tenho dúvidas que aí sim as individualidades farão a diferença, porque o nosso conjunto passará uma confiança maior. Boa tarde, Dorival, Rodrigo, aqui no meio, Patrícia Lopes, BIM Esportes. Dorival, você está desde janeiro na seleção, né? A gente sabe que futebol é resultado, sabe que, né, nesses jogos teve uma derrota, teve 4 vitórias, 5 empates. Você se sente, assim, às vezes frustrado, assim, acha que poderia ser mais, que o trabalho podia ser diferente? O que está faltando para finalmente a seleção vencer, para finalmente a seleção voltar a encantar? Patrícia, é interessante essa pergunta, porque em momento nenhum nós estamos satisfeitos. Eu já estive em clubes em que nós engatilhávamos aí, logo na chegada, 6, 7 vitórias e, mesmo assim, você não estava tranquilo. Nós estávamos aliviados. É essa palavra que existe para quem trabalha desse lado. Tanto atletas quanto comissões, nós valorizamos, sim, conquistas, mas são poucos momentos, porque no dia seguinte você já está se preparando para um desafio que deva iniciar ou reiniciar a 3, 4 dias após essa conquista. Então, em momento nenhum, nós estamos aliviados, totalmente tranquilos em relação a uma condição, a uma situação. Nós estamos sempre buscando e procurando soluções para os desafios que devam estar acontecendo. Quer seja com a equipe, com o grupo, individualmente com um atleta ou outro. Você pode ter tido uma grande jogada, uma grande goleada, um grande resultado no dia anterior, mas no dia seguinte nós tivemos ali 15, 16 jogadores que não atuaram e nós estamos preocupados com esses jogadores, para que eles não esmoreçam, não abaixem a guarda. Tudo que nós queríamos era termos esses resultados já no dia seguinte. Mas eu confio muito que a sustentação de um trabalho, ela parte também de momentos como esse. Isso faz com que todos amadureçam, todos se responsabilizem um pouco mais, todos criem uma base que nos dê uma sustentação muito maior ali na frente. Eu sempre confiei muito nesse tipo de trabalho, onde você, às vezes, se aperta um pouquinho no início, para que, de repente, ali na frente, você possa sentir que valeu a pena. Aquele sofrimento valeu a pena, porque nos fez amadurecer. Não vai ser diferente com a seleção. Dorival, aqui. Boa tarde, Dorival. Boa tarde. Boa tarde a todos. Yumi Nakamura, TV do Japão e Easy News. Ficando para essa continuidade de pergunta de Patrícia e resposta de Dorival, mas como mais uma etapa de trabalho de passo a passo, qual é seu objetivo e meta em outubro de período de data FIFA para ver sorrisos de Dorival? O que tem que acontecer? Pelo que eu entendi, não, ela perguntou nas próximas etapas o que precisa acontecer para... eu acho que você vem de um país onde a paciência talvez seja a maior virtude que, pelo menos, que nos passa o povo japonês. E você também já conheceu o outro lado. Você sabe que essa paciência no nosso país ela inexiste.
o que nós sempre temos que ter uma convicção daquilo que fazemos. E eu acho que isso nós temos uma certeza muito grande. Gostaria já de ter tido resultados melhores? Muito. Mas vou ficar ainda muito mais satisfeito e com certeza muito mais feliz se daqui para frente nós encontrarmos um caminho em que usemos esses resultados iniciais como essa base, como essa sustentação que nos dará um caminho no futuro. Eu sempre acreditei muito nesse tipo de trabalho, eu repito isso sempre porque foi uma constância, ou uma constante na minha vida, ao longo de todos esses momentos que passei nos vários clubes que trabalhei, e sempre acreditei que resultados só são alcançados a partir do momento que você aprenda a sofrer dentro da sua equipe, porque ali na frente, com certeza, você irá valorizar ainda mais esses momentos de conquistas. Dorival, Rodrigo, Igor Siqueira do UOL, que é o centro. Uma conexão Brasil e Arábia Saudita aí em relação a informações sobre Neymar. Pela proximidade que vocês têm, o trânsito e tal, o pessoal na Arábia prevê a volta do Neymar lá para janeiro, talvez, no início do ano que vem. O que vocês têm de concreto, até pelo seu xará, né, Rodrigo, o Dr. Rodrigo Lasmar, tem de proximidade com ele, com o jogador, com o pessoal do staff dele, e Dorival, para entender como é que você avalia esse ano inteiro sem o Neymar na seleção brasileira, já que a ausência dele nessa convocação concretiza essa projeção diante do tempo de lesão que ele está fora? Bom, Igor, antes de passar ao Dorival aqui, só para que todos saibam, a gente faz sim um monitoramento constante, principalmente são de todos os atletas, através do Dr. Rodrigo e também do nosso do Guilherme, que é o nosso profissional de fisiologia. Isso é constante para sabermos as reais condições dos atletas que chegam e aqueles que não vêm por algum problema clínico. E é óbvio que o caso do Neymar é tratado de uma forma diferente, porque está lesionado, além do jogador extra classe que ele é. E as informações que nós temos, né, elas dizem que ele realmente vem numa velocidade muito boa de recuperação, só que a gente não pode ir além. Quem vai fazer a opção de usá-lo ou não, primeiro é o clube. Cabe a nós monitorarmos isso, é a nossa intenção, até algo que já conversamos com o presidente, de até o final do ano, quem sabe ali agora em outubro, novembro, irmos até lá justamente para observar essa reta final de recuperação dele em loco, junto com o Dr. Rodrigo Lasmar, o que demonstra realmente acho que a importância que ele tem e a importância que a gente dá ao caso. Acredito que nós estamos tendo a percepção do quanto esse jogador ele é importante e que esses próximos anos, se Deus quiser, a partir do momento em que ele retorne, nós possamos desfrutar de vermos aí um dos grandes jogadores do futebol mundial em um momento que possa ser marcante na carreira dele e da nossa seleção. Vamos aguardar, temos paciência. Não tem importância se ele não puder voltar em outubro, novembro ou só em fevereiro. Eu acho que ele tem que estar confiante, atuando e principalmente totalmente zerado em relação a essa lesão, que não foi simples e demanda tempo, demanda o respeito aos procedimentos naturais que são feitos para que aí sim ele possa estar em condições. É só questão de aguardarmos, mas que possamos ali na frente desfrutarmos das capacidades e do potencial que tenha um atleta como esse. Já temos 34 minutos, agora as últimas duas, aí, o Zarco. O Dorival, Rafael Zarco aqui na ponta esquerda. O intervalo nesses últimos meses do ano é muito curto entre as convocações e os jogos. Eu queria te perguntar no que você e a sua comissão técnica se debruçam mais. É a parte técnica de escolha, selecionar novos jogadores, como foi o caso, algumas poucas mudanças, é a revisão de jogos, até uma análise, uma possível mudança de rota, assim, de algumas coisas, como você falou hoje, pela primeira vez que eu me lembro, do Paquetá dar uma recuada, que é uma coisa que o Tite chegou a usar na Copa do Mundo também. O que você se debruça mais e, nesse contexto, quanto duram esses 30 dias que você tem entre um intervalo e outro? Rafael, assim, de modo geral, independente do momento e dos resultados, tá?
Se estivéssemos também numa sequência positiva, nós estaríamos buscando as mesmas coisas, melhorando opções, dando oportunidades. Eu acho que é um trabalho que tem que ter uma sequência e uma linha mestra. Você não pode alterá-lo em razão de estar vivendo um bom ou mau momento. É uma situação que ela tem que se repetir, porque só com a sequência e repetições é que você encontrará um caminho. Eu cito sempre as formações de equipes espalhadas aí pelos vários campeonatos que nós estamos vendo, quer sejam de séries A, B, C ou D, não importam, mesmo os regionais. A demora entre a formação, o desenvolvimento e aí sim o encontro de resultados de uma equipe. Ela demanda tempo. E olha que você tem tempo nos clubes, porque no dia seguinte você já está buscando ali correções daquilo que tem acontecido no jogo anterior. É um pouco diferente o nosso caminho. Ainda que nesse mês, já vindo de setembro, outubro e novembro, nós teremos uma sequência em que possamos estar muito mais rápidos, né? 20 e poucos dias depois, com esses atletas novamente ao nosso lado. Por isso que nós temos que buscar acelerarmos esse tipo de trabalho, que é o trabalho que nos dará essa condição de correções, quer sejam por vídeo, no dia a dia, em treinamentos, mudanças. É o grande desafio que todos nós temos. E talvez o que mais nos intrigue, né? Sempre as montagens de equipe, porque às vezes a correção de um pequeno detalhe na função de um atleta ou outro, você acaba encontrando um caminho importante. Eu cito esse último momento do São Paulo, onde nós trouxemos um jogador como o Alisson, que atuava ao longo de toda a carreira praticamente pelo lado do campo, e nós o trouxemos para a função de um segundo volante. Foi só aquilo que fez a equipe do São Paulo melhorar? Não, claro que não. Mas aquilo nos deu uma alavancada em relação àquilo que a equipe vinha apresentando. E, de repente, com o Alisson naquela função, nós encontramos um caminho importante. Então, é tudo isso que nós estamos buscando. Só que o dia a dia nos dá isso. A seleção não nos possibilita essa condição. Por isso que esse trabalho de bastidores ele é muito maior dentro da seleção do que propriamente num clube de futebol. Ô Zarco, antes, só para complementar aqui, para que fique claro que o trabalho ele é constante, a chamada lista de observação ela vai muito além dos 23, dos 46 que foram pré-convocados, enfim. E o desafio da comissão técnica é monitorar todos eles. E ali sim, realmente... trabalhar com o objetivo de que muitos desses aí possam ter oportunidade. E muitos deles são chamados para um conhecimento maior no dia a dia, óbvio que visando o resultado do jogo, mas para que dentro conosco, nesse período aí de 10 dias, possa se conhecer um pouco mais do atleta, e aí sim, principalmente em alguns setores que o próprio Dorival falou que ainda estão em aberto, montar essa convicção da comissão técnica, tá? Mas ele vai muito além, porque às vezes a gente vem aqui, divulga os 23, vocês muitas vezes têm acesso de uma lista larga, mas ela vai além. É nossa obrigação monitorarmos e termos o maior número possível de atletas de excelente nível nesse radar. Então é um trabalho constante. Eu só gostaria de registrar isso, porque muitas vezes o atleta vem numa convocação, não vem na outra, não significa que ele não foi observado e que ele não está... que ele não segue nesse radar. E o trabalho é constante. Enfim, por outro lado, essas questões relacionadas a cada convocação, Zarco, elas têm as suas peculiaridades, as suas especificidades. A convocação anterior, contra Equador e Paraguai, vários jogadores estavam ainda no início das competições europeias. Então você tem que medir tudo isso. São muitas dessas especificidades aí que você tem que levar em consideração na hora das escolhas. Tá? Obrigado. A última agora. Dorival, aqui ao fundo. Aqui atrás, Dorival. Boa tarde, Dorival. Rodrigo, boa tarde a todos. Boa tarde. Flávio Vinick, do SBT. Dorival, a gente olhando a tabela das eliminatórias, vê que a seleção tem muita dificuldade nos jogos fora de casa. Em casa, 4 jogos, 3 vitórias. Fora, em 4 jogos, 3 derrotas.
Queria que você falasse desse próximo jogo contra o Chile, que é fora de casa, é o penúltimo colocado das eliminatórias. O Brasil só conseguiu uma vitória fora contra o Peru, que é o último colocado. Muda um pouco a estratégia por ser fora de casa? Esses resultados, esse retrospecto mostra alguma coisa? E o que pensa da dificuldade desse jogo contra o penúltimo colocado lá em Santiago? Obrigado, Dorival. O retrospecto ele tem que ser respeitado. Agora não me mostra muita coisa. O que nós precisamos é termos a consciência que nós temos que buscar resultados tanto dentro quanto fora. Independe muito de estarmos atuando no nosso país ou não. Eu acho que nós estamos vestindo uma camisa pesada, que temos que ter um respeito muito grande, temos que ter consciência do que representa, de tudo o que precisamos resgatar e acima de tudo, que possamos entender os momentos dos nossos adversários também. Independente daquilo que enfrentaremos, do adversário que teremos, do momento que vivam, o que eu sinto é que a seleção brasileira ela precisa não só encontrar um caminho um pouco mais regular, mas, acima de tudo, se restabelecer perante o cenário mundial de uma forma geral. Eu acho que isso é uma obrigação nossa e nós temos que entender e principalmente, nos responsabilizarmos por esse momento, por essa condição. Eu acho que todo o trabalho é voltado para isso. E eu sempre acredito muito que nós estamos num caminho importante, ainda que os resultados principais não estejam acontecendo. Mas não estão longe, não estão distantes e podem ter certeza que não tardarão aí, se continuarmos com esse trabalho da maneira digna como tem sido feito, podem ter certeza que já nós estaremos numa outra condição.